Então, na crise do segundo reinado, a gente tem aí inúmeras motivações para a queda do Dom Pedro II. Como eu disse, não é só uma questão. Primeira questão abolicionista. Por quê? A gente, de um lado, tem as pressões, igual a gente discutiu aqui, né? Pressões de vários países, criticando Dom Pedro II, criticando o Brasil por não abolir a escravidão. Há uma imprensa nacional e internacional. A gente tem, aqui no Brasil, vários intelectuais, vários grupos abolicionistas, que tem até um jornal, né, chamado O Abolicionista. Então, tudo isso contribui para essa pressão. Mas, de um lado, são duas pressões diferentes. De um lado, a pressão para acabar com a escravidão, e do outro lado, uma pressão para permanecer com ela. Porque os grandes latifundiários, a elite latifundiária do Brasil, não queria acabar com a escravidão. Então, são vários grupos poderosos dos dois lados. E aí, o Dom Pedro II no meio disso. Peraí. Foi mal, gente. Então, você tem inúmeras pressões. Por isso, a questão abolicionista, ela não é só uma questão de quem era contra ou só uma questão de quem era a favor. Mas dos dois lados tinha pressão. Um porque estava demorando demais a abolir. E o outro é que quando vai abolir de fato, a elite latifundiária não vai gostar. Para vocês terem uma ideia, existem grupos republicanos na época. Um deles são os republicanos de última hora. O que significa isso? Muita gente só se torna republicano, né, mais especificamente, esses grandes latifundiários, por causa da abolição. Eles só vão se tornar republicanos para ficar contra o Dom Pedro II, entendeu? Tem a questão religiosa, que é o Dom Pedro II contrariando o Papa. Para quem não sabe, desde a Constituição de 1824, né, lá no período imperial, você tem o beneplácito e o padroado. O padroado é a nomeação de cargos dentro da igreja, que é o que o imperador tem essa liberdade, e o beneplácito é tomar decisões ou não e poder revogar decisões do Papa. E o Dom Pedro II vai contrariar o Papa através do beneplácito, porque o Papa, na época, que é o Pio IX, ele vai proibir maçons de frequentar a igreja. Só que Dom Pedro II não concorda com isso, então tira essa proibição. E o interessante é porque, né, muita gente falava que ele era maçom e tal, mas o interessante é que muitos bispos no Brasil não concordam com isso. Mais especificamente, o bispo de Olinda e o bispo de Belém vão aceitar a decisão do Papa e não do Dom Pedro II. E o Dom Pedro II manda prender, manda punir esses bispos. E aí tem problemas com a igreja também, tá? Então você tem confrontos com a igreja católica e diretamente Dom Pedro II e igreja católica. E por último, mas não menos importante, a questão republicana. Gente, república no Brasil, a ideia de república no Brasil já existe desde o período colonial. É só a gente lembrar das revoltas separatistas, a Inconfidência ou Conjuração Mineira, a Inconfidência ou Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Já tem esses ideais republicanos. Então, não é que a república não existe no Brasil, mas da metade do século XIX para frente, esse movimento cresce muito. E o crescimento desse movimento envolve o Manifesto Republicano de 1870 e a criação de um partido republicano em 1873, principalmente de setores urbanos, da maçonaria, do oeste paulista, alguns intelectuais, a própria imprensa também, né? Tinha essa lógica republicana, muito da imprensa. E não sei se vocês sabem, mas na época o Dom Pedro II deixava a imprensa muito livre, digamos assim, né? Claro que vão ter problemas, mas deixava muito livre. Que sentido? Existiam várias charges, vários manifestos, várias críticas nos jornais ao Dom Pedro II e ele não mandava tirar nem nada, pelo menos na maioria das vezes, né? Então, todas essas ideias vão crescendo. A ideia do positivismo também vai adentrando o exército brasileiro. Lembra que o exército brasileiro vai sair fortalecido, né, da Guerra do Paraguai, porque antes mal existia o exército brasileiro, e agora não só existe, mas com uma força de ter ganhado uma guerra importante, que é a Guerra do Paraguai. Então, além de muitos desse exército brasileiro saírem republicanos,
muitos querem mais poder, muitos querem mais força, já que tem essa relevância. Então, tudo isso, toda essa junção aí, é que gera o golpe republicano. E aí, é claro, gente, se vocês quiserem os mínimos detalhes do golpe, tem um vídeo só sobre o golpe republicano aqui no Historizando, tá? Como a gente tá em live, a gente tem que discutir o todo, eu vou passar mais assim... Não é que não vou dar muitos detalhes, tá? Então, toda essa instabilidade, vários boatos contra o Dom Pedro II, boatos esses que já apareceram na prova, porque quando eu falo da imprensa, já apareceu várias charges na prova do Enem sobre, né, esses boatos. Dentro desses boatos dizia que o Conde Dan, que era o marido da princesa Isabel, que ia assumir o lugar do Dom Pedro II. Só que isso não era muito legal para muita gente, porque o Conde Dan era francês, ninguém queria um francês na coroa brasileira. E na verdade, gente, a intenção era colocar a princesa Isabel mesmo, e não o Conde Dan, mas tinham esses boatos. Tinham boatos que o Dom Pedro II já não estava ligando mais para nada, que ele só viajava, que ele só dava rolê. E de fato, no final da vida dele, ele fez muitas viagens pelo mundo, né? Então, tudo isso, mais boatos de que poderiam ter punições dentro do exército por esses movimentos acontecerem, é que Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, proclama a República. Alguns detalhes sobre essa proclamação da República. Eu falei que eu não ia dar muito detalhe, mas vou dar alguns. Primeiro, Dom Pedro II nem estava no Rio de Janeiro quando rolou a proclamação da República. Então, Dom Pedro II nem viu isso. Ele ficou sabendo disso depois, tá? Segundo, Deodoro da Fonseca era amigo do Dom Pedro II e monarquista, mas ele vendo todo esse levante, ele preferiu assumir as rédeas, assumir o controle, com medo até mesmo de ficar algo mais popular, digamos assim, né, com as baixas patentes. E aí, nós temos, nesse momento, um jornalista chamado Aristides Lobo, fazendo um comentário, né, algum tempo depois, sobre a proclamação da República, com a famosa frase: eles assistiram bestializados. Por quê que essa frase é importante e ficou famosa? Eles é o povo. O povo brasileiro assistiu bestializado, porque o golpe republicano, ele vai ser um golpe não no sentido, a proclamação, né? As pessoas chamam de proclamação da República, até isso é meio errado de falar. É um golpe porque é um grupo muito específico. Então não tem uma participação popular. Gente, pra vocês terem uma ideia, muita gente no Brasil não sabia que estava numa república, demora um tempo, os jornais chegarem e tudo. O Dom Pedro II vai embora na calada da noite com a família real, com medo que os golpistas, né, a parte do exército que deu o golpe no Dom Pedro II, ficaram com medo da população não querer e querer que o Dom Pedro II volte. E aí eles mandam a família real ir embora na calada da noite, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado sobre essas interpretações, porque de fato foi um golpe republicano. E aí, uma brincadeira que eu gosto até de fazer, né? Que o Dom Pedro II entra e sai com golpe. O golpe da maioridade, quando ele entra com 15 anos de idade, né, no trono brasileiro, no governo brasileiro, e ele sai com um golpe, que é o golpe republicano em 1889, e aí ele já tinha mais de 60 anos, né?